Eu amo a casa de Deus, eu amo o que Deus faz através do louvor, através do momento de prosperidade, através do momento da palavra, né? Nossos corações anseiam pela palavra de Deus, né? A palavra de Deus nos dá direção, a palavra de Deus nos dá força. Nós aprendemos a edificar a nossa vida, a nossa casa sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Amém? Fala assim, eu amo demais a palavra de Deus. Amém, 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 amém. A palavra de Deus traz luz ao nosso coração. A palavra de Deus ela nos prepara para aquilo que tem de melhor, né? E hoje eu vou dar uma pinceladinha sobre Jesus. Por quê? Porque nós estamos tem nossa cantata hoje com as crianças, né? E esse mês é o mês do Natal, que se comemora o nascimento de Jesus. Todo mundo sabe que Jesus, muito, muito provavelmente, não nasceu em dezembro, provavelmente foi outubro. Por quê? Por causa das diversas... Primeiro que era a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos não se comemorava em dezembro, mas sim em outubro, né? O clima também. Os discípulos, eles não iam de maneira nenhuma, os pastores, ficar no campo, né? Nessa época de dezembro, eles trazem as ovelhas para o aprisco, por causa do frio, eles não ficam no campo, não aguentam ficar no campo de tanta neve, temperaturas baixíssimas, porque eles ficam nas montanhas, né? Então, provavelmente foi em outubro. De qualquer forma, nós comemoramos o Natal em dezembro, e essa data é uma data muito importante para nós, porque significa o nascimento do nosso Salvador. Nós somos cristãos, somos seguidores do Senhor Jesus, certo? E temos muita coisa para descobrir nesse Jesus maravilhoso, tremendo, né? A sociedade hoje passa por um desconhecimento total a respeito de Jesus. Sabemos muito pouco sobre Jesus. Temos alguns conhecimentos, algumas situações em que a gente sabe Jesus crucificação, Jesus cruz, Jesus Natal, Jesus Páscoa e assim por diante. Você tem uma ideia? Recentemente foi feita uma pesquisa na Inglaterra. Você conhece fulano, ciclano, beltrano? E colocaram lá, você conhece Jesus? 40% dos jovens da Inglaterra não conheciam Jesus. Sim, conheciam Jesus. Eles responderam, sim, conhecemos. É jogador do Manchester City. Gabriel Jesus, que é o nosso Gabriel Jesus. Então, nós estamos vendo uma sociedade em que Jesus está sendo esquecido. Está sendo colocado de lado. Então, para a gente entender um pouquinho desse Jesus maravilhoso, vamos ler o Evangelho de João, alguns capítulos, depois eu volto para falar de um milagre de Jesus que eu acho muito interessante. Porque em o livro de João foi escrito em uma época em que outros livros, outros evangelhos já estavam escritos e já estavam sendo conhecidos pela igreja. Mateus, Marcos e Lucas já eram evangelhos conhecidos. Aí João escreve o seu evangelho. Por que ele escreveu? Ele escreveu porque naquela época nasceu uma resistência muito forte, onde os gregos estavam dizendo, Jesus não pode ter sido Deus, porque ele foi humano. Você não pode ser humano e Deus ao mesmo tempo. Não existe isso, é impossível disso. Vamos lá. Se nós fôssemos reunir os maiores marqueteiros do mundo e vamos dizer assim, vamos fazer um Deus aqui na Terra em que vai ter explosão. Ele vai ter explosão em todas as mídias, uma aceitação incrível. Ele vai ser o cara mais importante, rápido, vai ser crescimento exponencial. Bom, esse cara não foi Jesus. Porque tudo que Jesus fez, como ele veio, como ele apareceu, ele foi contra a história. Ele foi contra a correnteza. Ele foi aquele cara, aquela pessoa que quando veio ao mundo, veio para quebrar paradigmas,
veio para quebrar ideias preconcebidas. Ele veio, para começar, ele nasceu de uma virgem. Que coisa pior que isso? Como é que ele nasceu? De uma virgem. Né? E como ele era conhecido como aquele que fazia milagres, e ele dizia assim, olha só que Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Pronto, o grego já entrava em pânico. Por quê? Porque o grego era dualista. O que é isso? O grego dizia, o grego vivia de dois pilares. A matéria é má, o espírito é bom. A matéria é má. Tudo que é matéria é mal, é ruim. Tudo que é espírito é bom. Aí, como é que pode Jesus ser encarnado, matéria, e ser espírito, Deus? Não existe essa... Não é compatível isso. Então, quando Jesus nasceu, ele veio rebentando. Todas as filosofias daquela época eram impossíveis, eram incapazes de casar com Jesus. Não tinha como casar com Jesus. Ele veio ser o ante-tudo. Quando Jesus veio, ele veio que começou as religiões da época não tinham como aceitá-lo, não tinham como entendê-lo. Por quê? Porque ele era contrário. Por quê? Porque Jesus não nasceu de uma mente humana. Jesus era, desde o princípio, um com o Pai. Amém? Jesus não veio para se adequar, para se moldar, para se conformar com o que já existia. Não, ele veio para ser o que ele veio para ser. Messias, aquele que haveria de vir. O que foi prometido no Velho Testamento, centenas de vezes, centenas de anos antes. Aquilo que ali foi prometido, ele veio para ser. E ele veio de uma forma impressionante. Né? João capítulo 1, verso de número 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha só. Então aqui ele já começa a bater no grego. João escreveu aquela carta porque o perigo estava dizendo assim, não, Jesus não é Deus. Jesus foi um homem como eu, como você. Jesus não era Deus. Então ele já vem e diz, olha, ele era Deus. Ele estava com Deus. Ele estava lá desde o princípio. Que Jesus era homem e Deus ao mesmo tempo. Não podia, via de encontro completamente a ideia do grego, quando o grego dizia que não podia haver divindade em Jesus. No princípio era o Verbo, no princípio o Verbo já existia. Se ele já existia, ele era eterno. Eternidade. Quem aqui consegue entender eternidade? Algumas pessoas levantaram a mão, por favor, vem aqui me explicar, porque eu não sei o que é eternidade. E, né, eternidade é uma porção de anos. Né? Porque, olha só, C.S. Lewis fala muito bem sobre isso. Ele fala assim, olha só, se você tem 1 milhão de dias, você tira um dia, vira o quê? 999.999 dias. Sim ou não? Sim ou não? Não tá. Se você tem a eternidade e você tira 1 milhão de anos, o que fica? Eternidade. Ou seja, eternidade, ela transpassa uma coisa chamada tempo para nós. Nós não podemos, se nós entendemos tempo, mas não conseguimos entender a eternidade. E Jesus estava lá desde a eternidade. Eternidade não é tempo, eternidade é atributo de Deus. Quando você fala eternidade, você tem que falar em Deus. Porque quem está na eternidade? Quem está desde? Não sei se eu posso falar isso, desde a eternidade. É Deus. Só Deus é eterno. E aqui, só Deus é eterno. E aqui ele fala, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo era igual a Deus. C.S. Lewis fala uma coisa muito interessante, ele fala 3 coisas. Jesus podia ser mentiroso, louco ou Deus. Uma das 3. Ele podia ser mentiroso, porque uma das 3 coisas que ele é, porque as coisas que ele falava assim, eu e o Pai somos um. Oh.
Ou você crê nisso, que ele era Deus, ou o resto joga fora. Porque ou você crê que ele estava em João capítulo 1, verso 1, o verbo era Deus, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Se você não crê nisso, meu irmão, acabou. Jesus dizia, quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos... Então, essa coisa assim é muito, muito forte. João já começa com o pé na porta, assim, dizendo assim, olha, querido, para com isso. Ele era, desde o começo, ele era o verbo, ele estava com Deus e ele era Deus. Acabou. Pronto, acabou. No verso 2, diz assim, ele estava lá, desde o princípio, com Deus. Olha a eternidade. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha, isso aqui parece poesia, isso aí nem é Bíblia, isso é poesia. As coisas foram feitas por intermédio dele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. A matéria. Aqui eu tenho algumas lições, eu tiro aqui desses 3 versículos, algumas lições que, porventura, são, como é que eu diria? Causam confusão. Causam muita confusão. Causam muita controvérsia. Primeira coisa aqui, ele está dizendo assim, que a matéria foi criada. A matéria foi criada. A matéria é energia, 2 coisas diferentes, mas elas foram criadas. Então aqui quando ele fala, no princípio era o verbo era Deus. Ele está dizendo o seguinte, e tudo foi feito por intermédio dele, então ele está dizendo assim, a matéria foi criada. Alguém fora da matéria criou a matéria. Antes da eternidade não havia nada, mas alguém criou. Não existe geração espontânea. A confusão começa aqui. A sociedade científica acredita na geração espontânea. O que é isso? Aconteceu um Big Bang, né, uma explosão, boom, e nessa explosão energias se juntaram, se uniram, e aí nós temos o universo a partir dessa grande explosão. Precisa ter muita fé, mas muita fé para se acreditar nisso. Muita fé, mas é muita fé mesmo. Por quê? Porque você está dizendo o seguinte, que o caos criou a ordem. Isso aí, o caos, criou o caos, tudo criou o que é a ordem. O universo é uma coisa impressionante da sua grandeza, da sua grandiosidade. O caos não pode formar o universo. A desordem não pode produzir ordem. O nosso o universo obedece leis rígidas. Rígidas. Então, como é que o nada pode, de repente, virar alguma coisa cheia de princípios e regras e tudo ordenado, organizado? Eu já falei aqui que eu me formei em geologia. Aqui nessa igreja temos alguns geólogos, geólogas, né? Coisa impressionante. Você pega uma rocha, né? Faz uma lâmina, coloca no microscópio, tu descobre um universo de coisas, de informações. Dá para você discutir, escrever páginas e mais páginas de coisas tremendas através de uma lâmina. O micro. Você vai para o macro. Eu tinha um professor de geotectônica que era um alemão, suíço. Ele olhava o planeta como se fosse uma bola de tênis. Ele discutia o planeta, as tectônicas, as placas tectônicas, como se fosse uma bola de tênis. Ou seja, você podia ir para o macro, você podia ir para o micro, que era um universo incrível de informações e descobertas. Tem equipamentos hoje para descobrir pontinhos naquela lâmina. Que pontinho aquele, como aquilo ali se formou. E aquilo te dá informações de milhares e milhões de anos atrás, informações importantes que aconteceu ali. Então isso é o caos. O caos pode formar isso? Se eu colocar um bando de macacos, imagina eu pegar um bando de macacos, botar numa jaula grande, né?
né, e der para eles uma porção de máquinas de escrever, certo? Será que ali vai sair uma enciclopédia? Se ali vai sair um poema de Shakespeare? Hein? Ou seja, mas é isso. Ou seja, é eu pegar uma porção de letras, jogar para o alto, e quando elas caírem no chão, vai cair um poema. Isso nunca vai acontecer. Quando eu olho para o universo, eu vejo uma quantidade imensa de princípios se ajustando, leis se ajustando, tudo se ajustando de tal maneira que eu olho para aquilo e digo assim, cara, quem bolou isso é alguma coisa, só pode ser o Eterno. Só o Eterno pode fazer isso. E aí a Bíblia fala, ele estava lá, foi através dele, foi o intermédio dele. E tudo que nós temos, queridos, é tudo perfeito. Se a Terra fosse mais próxima do Sol, nós estaríamos queimados. Um pouquinho mais para frente, queimado. Todo mundo queimadinho. Não tinha nada nessa, mas um pouquinho mais para frente. Se fosse um pouquinho mais para trás, era gelo puro. Nós estamos no lugar certinho. E Deus ainda colocou uma lua. Meu Deus, uma lua! Por quê? Porque essa lua rege as marés. Se não fossem as marés, os oceanos seriam despovoados, seria uma confusão, o mundo seria um caos. Se não houvesse uma maré, a perfeição das marés. Mas por quê? Porque tem uma lua. Por quê? Porque alguém colocou lá. Você pensa que a lua está lá só para a NASA? A lua tem uma razão de ser. Então, tudo isso me leva a crer que existe uma mente privilegiada. E João fala, ele estava lá. Tudo foi feito, né, de forma perfeita. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha acabado de me converter, eu estava começando a estudar um pouco a Bíblia, né, e tal, mas quando eu cheguei na faculdade, né, como eu era aquele cristão agente secreto, entendeu? No primeiro ano eu era agente secreto, ninguém sabia, né, onde eu estava, o que eu fazia, era 007, mas eu falei assim, pô, se eu entrar aqui com Adão e Eva aqui, se eu entrar aqui e disse Deus, haja luz, e não sei o que, vai me crucificar, meu irmão, cala a boca. Aí foi indo, eu fui amadurecendo na minha fé, e fui amadurecendo no meu conhecimento científico, porque aí as matérias foram sequência e a gente foi conversando. Quando eu saí da faculdade, eu falava assim, gente, Deus criou todas as coisas. A geologia não explica. A geologia não explica Darwin. A geologia não explica Darwin. Talvez algumas pessoas aqui estejam chocadas com isso, porque a evolução não tem base científica. A evolução é uma ideia. A evolução é uma ideia que não tem base, não tem fatos, não tem provas. Deixa eu te falar, o mundo nunca foi tão furado como agora. Furado para quê? Para procurar petróleo. O que nós temos, quando fura o petróleo, quando se faz uma perfuração de petróleo, você passa por milhares de camadas e milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Nesses milhões e milhões e milhões e milhões de anos de informação, você tinha que ter informações que abalizassem, que fortalecessem a ideia da evolução. E nunca se conseguiu isso. Se você chegar para um evolucionista e perguntar para ele, onde estão os links? Ele surta. Ele surta. Por quê? Porque não existe. Nunca encontrou. Você tem uma espécie, segundo a evolução, essa espécie era assim, evoluiu para essa, que evoluiu para essa, que evoluiu para essa. Tá legal, mas e aí? Entre essa e essa, o que existe entre uma e outra? Os cientistas nunca encontraram. Como que você não vai encontrar? Você tem informações, milhares de informações. Nós temos os nossos pacotes de calcário que são perfeitos para preservar as informações dos animais, dos esqueletos daquela época. Nunca se encontrou alguma coisa que diz, isso aqui é um link. Aí você fala assim, um cara encontrou uma informação lá na Irlanda, não sei o quê. Tá. Ele encontrou assim, ele fez uma tese, encontrou, mas aí um ano depois o outro cara escreve e falou assim, aquilo tudo ali era furado.
Só que eles não dão propaganda para a segunda, né? Dão para a primeira. O cara achou, mas o cara achou um link. Uma informação. Tinha que ter milhares, bilhões de informações. Nunca se furou tanto petróleo, nunca se furou tanto atrás de tantos minerais e nada se encontrou. Existem pacotes e pacotes de sedimentos furados e que os animais encontrados lá na base, ou seja, são os mesmos encontrados lá em cima. Não mudaram nada. Então aqui fala, deixa eu falar uma coisa para você. Em relação à criação do homem, existem formas de se entender essa criação. A criação do homem, para mim, ela passa por dois momentos. Criou o homem à sua imagem, é um momento. E depois criou a sua imagem e semelhança, é outro momento. Então isso aí, nós temos provas até de que isso aconteceu. Mas não vamos entrar em discussão agora, porque isso aí é uma coisa que se estuda até hoje. Tá? Mas quando você vê um mundo que acredita piamente na evolução, né, como ciência, meu querido, para mim o criacionista é uma fé cega, sem nenhuma informação. Muita fé, mas precisa-se de muita fé. Isaías 40:12, coloca aí o Isaías 40:12. Eu acho que Isaías 40:12, ele é incrivelmente. Uma vez um cara pregou sobre isso. Eu falei assim, gente, que versículo mais louco esse. Diz assim, quem mediu as águas na concha da mão? Ou seja, Deus pega as suas águas na concha da mão dele. Olha só. Vamos lá, vai para a praia hoje com um baldinho e começa a contar quantos baldes tem o Oceano Atlântico. Esse é o nosso Deus. Ele conta. E aí depois ele fala, quem definiu os limites do céu com a palma da mão? Qual é o tamanho do universo? Qual é o tamanho do universo? Qual é o tamanho do universo? Já falei aqui sobre isso, lançaram um telescópio chamado telescópio Hubble. O telescópio, por quê? Porque o telescópio lá no espaço, né, ele tem condições muito maiores de fazer descobertas. Bom, o Hubble deu um probleminha, ele deu engasgada lá. Então ele ficou muito tempo sem mandar informação. Daqui os caras conseguiram consertar, até porque eles mandaram outro. Quando o Hubble deu engasgada, eles mandaram outro. O Hubble começou a mandar fotos, gente, de planetas que nunca se imaginou, de outras... como é que chama? De outras galáxias. Muito bem, de outras galáxias. Que nós não tínhamos consciência. Existem planetas maiores do que a Terra, existem planetas maiores do que o Sol, dezenas de vezes maiores do que o Sol. Você acredita nisso? Maior que o Sol. Dezenas de vezes. Esse é o nosso... Qual o tamanho do universo? Eles acreditam que o universo tem de uma ponta a outra 93 bilhões de anos. Luz. Qual é a velocidade da luz? Isso cai na prova, gente, no Enem, caramba. Ô, Lucas, qual é a velocidade da luz? Você não sabe? Mateus, qual é a velocidade da luz? Ele disse que colou no Google. Qual é a velocidade da luz? 366 mil metros por segundo. É muita coisa, não é não? Eu acho que é um pouquinho mais do que ele falou, mas tudo bem. No final do culto a gente vai fazer uma experiência aqui. Alguém faz uma pesquisa no Google aí, quantos hã? Alguém faz uma pesquisa, por favor, você que está em casa. Qual a velocidade da luz? São 93 bilhões, entendeu? De anos-luz, é o que eles acham. Agora,
Se você perguntar para o cientista qual é o tamanho do universo, ele vai dizer, não sei. Se você perguntar para o cientista quantas estrelas tem no céu, sabe o que ele vai dizer? Não sei. Tem um trabalho feito por um cientista que ele, por aproximação, é lógico, né? Ele por aproximação, ele diz que existem mais estrelas no céu do que areia na terra. Uma coisa que você pode fazer esse final de semana, pega um pouquinho de areia, joga na mesa de vidro e conta quantos graus tem. Para você passar o tempo, é uma coisa... É ciência, gente, é ciência. Aí você pega a média, aquele pouquinho de areia, e aí você transporta para a quantidade no mundo, e aí você tem mais ou menos a quantidade de estrela que tem no mundo. Ele fala assim, tem mais estrelas no céu. Tem mais estrelas, porque elas estão se formando até hoje. Por que elas estão se formando até hoje? Porque até hoje a palavra de Deus, que tem poder de criar, está ecoando. E disse Deus, haja luz, e disse firmamento, existe separação. E essa palavra de Deus, ela está ecoando, onde ela passa, ela cria. E você tem a palavra de Deus aí na sua Bíblia. E você pode ter essa palavra de Deus aí no teu coração. E você pode ter essa palavra de Deus, sabe aonde? Na tua boca. E a tua boca tem capacidade de criar. Criar, criar, criar. Aleluia. Então, tudo isso, a gente... ele está falando assim, Jesus estava lá. Jesus estava lá. Jesus estava lá. Jesus estava lá. Jesus é Deus. Quando você vai para 4:5, perdão, para João 4, 1:4, diz assim, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Olha só, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Oh, meu Deus. Aí começa a dizer o seguinte, Jesus trouxe luz. Havia trevas. Como haviam trevas, a luz brilha nas trevas, as trevas não a derrotaram. A única coisa que pode vencer as trevas é a luz. Por isso a importância de Jesus, porque Ele trouxe luz. Ele trouxe luz para a humanidade. Ele trouxe luz para o ser humano. Ele trouxe luz para que as pessoas não vivessem mais em trevas. Para que as pessoas não estivessem se tropeçando, se derrubando, se acabando, se matando. Ele trouxe luz. Olha a importância disso. Se Ele está aqui, se você está aqui hoje, meu querido, é porque primeiro Ele fez parte da criação e porque Ele lançou luz sobre a tua vida. Deixa eu te falar, Jesus é Deus, eterno, pessoal. Opa! Ele não está sentado lá com o Pai, lá na direita do Pai, quietinho, não. Ele está na sua vida através do Espírito Santo. Ele é divino. E Ele existe desde a eternidade. Amém? Ele é o Criador, Ele é o doador da vida. E quando Ele, Jesus, entra na sua vida, sabe o que acontece? Tudo vai embora. Todas as trevas vão embora. Não há vida que Ele não possa restaurar. Não há pecado que Ele não possa perdoar. Por isso que eu digo a você, você precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus. Qual é a tua experiência ao lado desse Jesus? Que experiência é essa que você tem ao lado de Jesus? Essa experiência é muito importante. Essa experiência é a experiência que faz toda a diferença. Eu não quero apenas conhecer, de ouvir falar. Teve uma época na minha vida que eu era apaixonado por Alexandre o Grande. Eu tenho lá em casa uns 4 livros sobre Alexandre o Grande. Se você falar para mim, tem algumas batalhas de Alexandre o Grande que eu posso dizer para você porque que ele venceu a batalha. Ele era 40 mil homens e ganhou uma batalha contra 200 mil homens. Aí você vê, como que pode 40 ganhar 200 mil? Eu posso explicar por quê, qual foi a tática dele. Não adianta você conhecer intelectualmente. Você precisa experimentar. Né? Eu conhecer a biografia de Alexandre o Grande não me faz um vitorioso.
Eu conheci a biografia de Alexandre de Nâncio, não faz um homem melhor, faz um homem instruído. Mas o que me pode fazer um homem melhor é eu ter vitórias aqui dentro. Eu expulsar as minhas trevas. Eu expulsar a minha maneira pequena de pensar. Eu expulsar a minha maneira limitada de pensar. Eu expulsar a minha maneira de destruição. Todos nós temos um poder de destruição que nós alimentamos dentro de nós. Todos nós. Já dizia Freud, pulso de morte. O próprio profeta Elias foi para a caverna e disse: Senhor, eu quero morrer. Não posso ser melhor do que meus pais. Olha aí. Aí Deus apareceu para ele. O anjo apareceu para ele, tinha pão, pão e água. Ele acordou, falou: come. Ele comeu pão, tomou água, dormiu. Depois ele comeu pão e água, pão quente. A Bíblia fala que era pão quente, pão na brasa. Pão quente fala da palavra ungida. Você precisa de pão quente, pão que te alimenta, pão que te dá direção, pão que te dá certeza, pão que te dá motivação. Você precisa dessa palavra. Jesus veio através da palavra para te alcançar. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não pode apenas conhecer Jesus de intelecto, de mente. Você precisa ter uma experiência com Ele. Tem gente que está assim: eu vou. Agora eu vou. Não, agora não. Agora então, em dezembro, o caboclo fala assim: não, ano que vem. Você já viu a maior mentira do ano? Ano que vem eu vou fazer dieta. Ano que vem eu vou andar todo dia na praia. Ano que vem eu vou fazer ginástica. É a maior mentira que tem. Ano que vem eu vou dizimar, ofertar. Não, ano que vem eu vou liberar. Querido, a indecisão é uma decisão de não decidir. A indecisão é uma decisão de não decidir. Quando eu leio João, eu vejo a necessidade de decidir. Aí vem João Batista. 400 anos depois aparece João Batista. Depois que 400 anos de silêncio. 400 anos onde Israel vivia. Israel vivia, tinha templo, tinha festa, tinha sacerdote, tinha tudo. Mas Deus não falava. Aí chegou João Batista. João Batista foi lá para o meio do deserto. Era um homem estranho, né, meio diferente, comia gafanhoto, vestia pele de camelo e assim por diante. E ele veio preparar os caminhos para que Jesus viesse. Eu quero ler 2 versículos apenas, porque meu tempo estourou. Houve um homem enviado, João capítulo 1, verso 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas aí tem o verso 12, que é maravilhoso. Cadê o verso 12 na tela, meu irmão? Isso acontece. Pifou? Pifou. Isso acontece. Isso acontece na Globo, acontece aqui também. Lê comigo. Quem tem Bíblia aí? Quem tem Bíblia? João capítulo 1. Quem tem Bíblia? Quem tem Bíblia e papel, livro, isso. Você vai para o céu, você vai para o céu. Esse pessoal vai para... Isso, Deus te abençoe. Esse negócio de ficar lendo computador, isso não está com nada. Porque ele às vezes te deixa na mão, de vez em quando. Agora, está vendo? O computador deixou a gente na mão. João capítulo 1, verso 12, diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, repete comigo, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. A saber, aos que creem no seu nome. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Eu espero que esses dias sejam dias de vitória. Queria chamar aqui a pastora Cláudia Elisa, por favor. Ela vai apresentar a cantata. Chama a pastora Cláudia. Eu queria que esses dias fossem dias de decisão pela sua vida. Ah, mas eu já aceitei Jesus. Tá ótimo que você já aceitou Jesus, eu fico feliz demais com isso. Mas eu quero dizer assim, que tenha mais experiência com Ele, mais dependência dEle. Dependência de Deus, depender de Deus. Depender da vontade de Deus, depender da direção de Deus. Esse Deus que criou todas as coisas, criou você também. Sabe para quê? Para que você desfrutasse das bênçãos de Deus aqui na terra. Eu quero fazer uma oração e que nessa cantata Deus possa falar profundamente ao seu coração. Esse é um momento de festa, é um momento de alegria, momento dos nossos filhos, momento de estarmos aqui para celebrar o nascimento do nosso Senhor e Salvador. Amém, amém. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Que o mesmo Jesus, que estava lá desde o começo, que se fez pobre, que se fez humano, que desceu, ele é um ser tão celestial, tão poderoso, ele se apequena, ele se torna minúsculo, ele se torna humano e vem habitar entre nós, para que a luz resplandecesse na nossa vida e para que nós pudéssemos conhecer a verdadeira vida, a vida que está nele. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e que você tome uma decisão. Eu quero esse Jesus. Chega de brincadeira. Nada na vida se torna maravilhoso se for pequeno. Precisa ser intenso. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Pastora Cláudia. Bispo Francisco. Deixa a sua luz brilhar. Deixa a sua luz brilhar. Deixe brilhar a sua luz. Amém. Glória a Deus. Hoje é um dia muito especial para nós, para a igreja, para o Arena Kids. Nós estávamos lá em cima orando e nos lembrando que no início desse ano, nós estávamos profetizando que aquela rampa estaria cheia de crianças, a igreja estaria cheia das crianças novamente. Nós profetizamos que nós iríamos voltar a ouvir o barulho das crianças na rampa, na sala de aula. E hoje a gente está vivendo isso. Foi uma maravilha, vocês não têm ideia da alegria que foi as crianças lancharem lá em cima, descerem a rampa. É uma alegria muito grande para nós. E nós temos a intenção, cada cantata, cada apresentação aqui, a intenção nossa, da igreja, do Arena Kids, é formar nas nossas crianças uma memória afetiva de que a casa de Deus é um lugar bom, é um lugar agradável, é um lugar alegre, é um lugar acolhedor e seguro. E é isso que nós estamos crendo e trabalhando para construir. Eu queria dizer para você, pai e mãe, nós temos nos colocado como guardiões dessa geração, que protege essa geração, que ensina a palavra, que conectam elas com Deus. Essa é a missão do Arena Kids. E hoje, especialmente, nós nos unimos, né? A nossa cantata tem a participação de crianças, adolescentes, jovens, adultos. Ainda não temos hoje terceira idade, eu ainda não cheguei lá, não vai demorar, mas eu ainda não cheguei lá, para a gente representar esse momento. E eu queria, no final não dá para agradecer, eu queria fazer o agradecimento agora, agradecer Rebeca Ferretti, uma salva de palmas para essa equipe de teatro. Queria agradecer o Breno, equipe de dança, Luciana, parabéns! Queria agradecer cada voluntário envolvido, nosso convidado especial também, que vocês logo vão saber quem é.
E queria agradecer especialmente, eu não posso olhar nos olhos de vocês, voluntários da Arena Kids, queria agradecer. Vocês são a equipe dos sonhos de Deus. Vocês são maravilhosos. Uma gratidão enorme. E agora, com vocês, nós temos a nossa cantata de Natal 2021. Deixe brilhar a sua luz. Aproveitem. Podem aplaudir. Ei, solta uma música natalina pra gente entrar no clima aí. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Ai, gente, Natal. Falar de esse Natal tão bom. Ai, aquelas luzes no chão, todo iluminado. E aquelas árvores enormes. Ai, Estevão, é tão bom o Natal, né? Amelie, mas Natal não é só isso. Vai além disso. Natal é Jesus. Jesus, você lembra da história de Jesus? Maria! Sim, Maria. Jesus estava no ventre dela. Foi um momento fantástico. Havia magos, havia ouro, havia mirra. Incenso. Incenso, isso aí, muito bem lembrado. E tinha um jumentinho também na história, jumentinho. Tinha um jumentinho. Tinha um jumentinho, pô. Mas enfim, vamos lá. Natal é o momento em que o cristão ele está empolgado, ele está impactado, ele está pronto para poder falar de Jesus para sua família. É o momento em que o cristão ele vai fazer a diferença. Que é uma oportunidade, então? É uma oportunidade, Caramba. Exatamente, uma oportunidade. Então todo cristão está animado, alegre, wow, yeah, yes, vamos falar de Jesus, papapá. Isso aí. Todo cristão animado. Isso aí, empolgado. Tem que estar empolgado, sem exceção. Animadão, entendi. Animadão. E esse cara aí, será que ele é um cristão? Que ele não tá animado não, hein? Sei não. Aí. Eu nunca vi tanto desânimo no Natal, meu pai. Pois é. Perdeu emprego. Sabe da história? Tem o jumentinho, ele deve ser o jumentinho. O jumentinho? Mas o que tem o jumentinho, gente? Opa, tudo bom? Tudo bom? Tem um tempinho, chega aí, meu irmão. Chega. Tá bom. Por aqui? Que físico, hein? Palmas! E aí, cara, me fala, vizinha, tu é um cristão? Sou. É um cristão? Sou batizado, remido, lavado no sangue de Cristo. É crente mesmo, né? Crente mesmo. Entendi. Então, o Estevão estava aqui me falando, nessa época do ano, cristão tá animado, alegre, oportunidade de falar de Jesus, assim, você tá aproveitando essa oportunidade, né? Que você é cristão, então... E tá dando não. E esse dezembro tá muito complicado. Ó, tem que preparar a ceia de Natal, tem que comprar os presentes. Shopping tá cheio, já foi no shopping? Shopping tá cheio, lotado, até pra arrumar vaga tá difícil. Não. E festa dos colegas de trabalho, tem que chamar aquela minha tia chata pra caramba pro Natal. Oxente, meu filho. Não, Natal não dá tempo não, Natal é muito difícil. Muito difícil. Já tô cansado só de ouvir, meu irmão. Mas vamos lá. Vem aqui. Aqui. Vamos chamar aquele pessoal. Aquela ideia. Isso. Eu esteve aqui, a gente teve uma ideia. Presta atenção, não presta atenção? A gente vai chamar uma galera animada, que vai assim, ó, te passar uma energia, vai te lembrar de quando você se converteu, tava com uma energia, uma vontade de falar pra todo mundo, gritar, falar que Jesus mudou sua vida. Exatamente. Vamos? Vamos chamar Aceita? esse pessoal. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Vamos lá. Agora livre sou, Cristo me libertou. Agora posso cantar.
cantar, aquela dor que eu tinha já passou. É uma nova história, ele me deu vitória. Eu vou seguindo com fé, eu sei, no fim vamos se ver na glória. Não vou parar, não, eu vou gritar até o mundo me escutar. Não vou parar, não, eu vou gritar até o mundo me escutar. Vai, até o mundo me escutar. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Não vou parar, não, eu vou gritar até o mundo me escutar. Não vou parar, não, eu vou gritar até o mundo me escutar. Vai. Eu tô em choque. Eu tô de ensaio desde o Natal passado. Tô impactado. Você viu isso? Aí, quem gostou, vamos bater palma de novo, né, gente? Caramba! Foi maneiro. Gostou? Caramba, dança maneira. Sensacional. Ah, entendi. Eu achei que ele tava o quê? Derrame, né? Caramba! Mas deu também a mensagem, né? Até o mundo me escutar, entendeu? Assim, ó, pá, Natal, oportunidade. Entendeu? Mais ou menos. Oh, meu irmãozinho. Vou te explicar, vamos lá. Mais ou menos. Tá bom. Natal, ele é uma oportunidade. Uma oportunidade, você nessa reunião de família aí que tu falou que tem que ir, na ceia de Natal, na reunião aí do teu trabalho, eu sei que você tá lotado de coisa para fazer nesse Natal, não tá? Um bando de reunião, um bando de chocolate para comprar, Então, essa é a oportunidade de você falar o que Deus fez na sua vida. Você ser luz, porque a luz de Jesus habita em você. Agora eu entendi. Agora todas as coisas se encaixaram. Entendi. Essa é uma oportunidade. Para eu falar de Jesus lá no meu trabalho. Essa é uma oportunidade de eu falar de Jesus para aquela minha tia abençoada. Essa é uma oportunidade para eu falar de Jesus na minha família, no jantar de família. Eu não vou perder essa oportunidade. Você vai perder essa oportunidade? Você vai perder essa oportunidade? Nós não vamos perder essa oportunidade. Nós não vamos perder essa oportunidade. Eu vou deixar brilhar a luz.
Jesus disse. Acende a luz, acenda a luz. Jesus é a luz que está em seu coração. Jesus é a luz que está em seu coração. Jesus é a luz que está em seu coração. Acenda a Acenda a luz na escuridão, deixa a sua luz brilhar. Canta com a gente, igreja. Não esconda, não, deixe iluminar. Jesus é a luz que está em seu coração. Acenda a luz na escuridão, deixa a sua luz brilhar. Não esconda, não, deixe iluminar. Jesus é a luz que está em seu coração. Jesus é a luz que está em seu coração. Jesus é a luz que está em seu coração. Acende a luz. Lindo, lindo, lindo! Que fique essa mensagem. Em nome de Jesus, eu quero profetizar e declarar nessa noite que a nossa lista de salvação. Queria aproveitar esse momento. Pensa agora na sua lista de salvação. Que a sua luz possa brilhar na vida de cada uma dessas pessoas. E que Deus possa levantar outras pessoas para falar de Jesus, a sua lista de salvação também. Em nome de Jesus, crianças, vamos estender as nossas mãos e orar junto com a igreja. Quer orar, bispo? Eu oro. Senhor, em nome de Jesus, nós nessa manhã, nós te apresentamos a nossa lista da salvação, Senhor. Todos aqueles que estão lá, nós cremos, profetizamos que Jesus nasça no coração de cada um nesse Natal, em nome de Jesus. E nós te dizemos como filhos e como igreja, Senhor, ó Deus, usa-nos com ousadia, com fé e coragem para ministrar, Senhor, ó Deus, da tua luz na vida de outros, em o nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos receber a bênção final. E você, papai e mamãe, pode vir buscar aqui o seu filho, a sua filha aqui em cima, em nome de Jesus. Vem buscar, porque ano que vem sobrou criança aqui, viu? Foi difícil. De quem é esse aqui? Olha só, coisa linda. Pois esse aqui gostou da lanterna. Aqui, ó, aqui, ó. Quem é aí? Vem buscar seu filho, senão eu levo para casa, hein? Aí, meu pai, pai. Esse daqui é o dirigente de louvor. Bom, sou seu fã. Aleluia. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Achamos o casaco que estava em outra cadeira. Ok, os voluntários que trabalharam na cantata, por favor, vem aqui para frente para a gente tirar uma foto, por favor. Aleluia. Fala assim. Tá, tem algodão doce lá fora. Esse algodão é doce, mas não engorda. É para criança e para adulto também, para a gente festejar a nossa cantata.
Vamos dar uma salva de palmas para o MSK, para os voluntários, pessoal que ensaiou. Parabéns, obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Uma salva de palmas para a Bispa Ana, ela está fazendo aniversário de casamento hoje. Entendeu? I love you. Corajosa ela, hein? Teatro, where is the theater? Pessoal do teatro, cadê o Ferretti e sua trupe? Gente, fala assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fala assim: nossos filhos serão melhores do que nós. Serão mais cristãos que nós. Vão mais longe que nós. Serão melhores do que nós. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Jesus veio trazer essa unção, essa paz, essa alegria. Paz no coração é importante. Foi Ele que trouxe paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Paz com Deus eu tenho quando eu tenho Jesus. Paz de Deus eu tenho quando eu tenho vitória sobre todas as circunstâncias. E paz com os homens. Essa semana você vai estar invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pelo seu trabalho, ora pela sua família. Essa semana porque você tem semeado na presença do Senhor. Ele vai te dar uma colheita. Como é que vai ser sua colheita? Feliz Natal! Deixa a sua luz brilhar! Deixa a sua luz brilhar! Parabéns, voluntários. Deus abençoe.